Olá, semioticistas. Hoje nós seguiremos tratando da figuratividade e, na verdade, iniciaremos a leitura do capítulo 7 do livro em análise do professor Denis Bertrand, intitulado Caminhos da Semiótica Literária. E hoje nós falaremos sobre a estesia. E vamos ver as duas abordagens desse fenômeno da semiótica. Uma primeira abordagem sobre as estruturas figurativas e uma segunda abordagem sobre a tela do parecer. Então, a estesia, não? Primeiramente, falaremos sobre a figuratividade e a tela do parecer. Bom, é importante dizer que duas datas marcam ou podem marcar a história das investigações semióticas sobre a figuratividade. Primeiro, em 1983, no número 26 do Bourletin, do Grupo de Pesquisas Semiolinguísticas, era inteiramente dedicado à semiótica, e especificamente sobre a figuratividade. Nesse número culminava o que nós poderíamos chamar de definição estrutural do conceito de figuratividade. E um texto conclusivo de Greimas, muito sintético, estabelecia os contornos da problemática. O problema do referente e da impressão referencial. A tipologia das isotopias figurativas, denotativas e conotativas, a questão da organização do espaço figurativo e de sua estruturação. Nem tensividade, nem foria, nem sujeito sensível, nenhum dos conceitos que, alguns anos depois, assinalariam o advento de uma semiótica do contínuo, nenhum desses conceitos chegava então a perturbar um método solidamente arraigado em uma concepção diferencial, categorial e descontínua da significação. A segunda data importante, em 1987, saía o texto de la imperfección, exatamente do nosso grande Greimas. Entre outros trabalhos publicados no decorrer do mesmo período, principalmente na Itália, na França e no Canadá, esse livrinho marcava aparentemente uma ruptura profunda com a abordagem que impunha até então a sua autoridade. E as vias do sentido estavam doravante ligadas ao acontecimento da apreensão perceptiva e a sua avaliação estética. Então, com relação à estesia, à figuratividade, nós vamos tratar hoje da primeira abordagem, que são as estruturas figurativas. Bom, até aqui nós procuramos prestar contas da primeira abordagem, estrutural da figuratividade. Sua definição semântica se baseia na correspondência desdobrada em isotopias discursivas entre figuras do plano da expressão do mundo natural e figuras do plano do conteúdo de uma linguagem, afetando prioritariamente as categorias espaciais, temporais e actoriais. A partir desse dado básico, várias formas de especificações podiam ser concebidas em função do crivo de leitura cultural. Ao mesmo tempo, crivo de sensibilização e de interpretação, que, aplicando a essa correspondência, se realizava no âmbito de um contrato fiduciário de veredicção, ou seja, o crer compartilhado. E tal contrato enunciativo fixava a habilitação dos valores figurativos e enunciava-lhes o regime de circulação.
Distinguiam-se de maneira esquemática as operações de iconização, que engendram o efeito de real, ou impressão referencial, e as operações de tematização, que autorizavam uma reformulação conceitual abstrata das isotopias figurativas. Essa bi-isotopia, regulada em maior ou menor medida pelas codificações culturais do uso, podia ser determinada por relações termo a termo, como no caso da alegoria, ou pelo contrário, ser deixada aberta e dedutível a partir de índices textuais disseminados. A interpretação literária, cujo exercício hermenêutico se realizava na tradicional explicação de texto escolar, encontrava aí seu campo de aplicação, conforme vimos ao comentar-lhe há pouco as causas e efeitos teóricos pela análise do bolo indo-europeu de Madame Bovary. Bom, essa é a nossa primeira abordagem acerca do fenômeno da figuratividade. Vejamos agora a segunda abordagem sobre a figuratividade, a tela do parecer. Ora, esse patamar modal subjacente do crer verdadeiro, que sustenta por meio do contrato enunciativo o reconhecimento comum de um mundo na leitura, situava-se no plano de fundo da análise, como um perceptível horizonte. Ele passa a ocupar agora, na segunda abordagem da figuratividade, à frente do palco. Essa modalidade realmente institui o espaço fiduciário que assegura a um só tempo a variação e a junção entre os diferentes níveis de apreensão e interpretabilidade reclamados pelas isotopias figurativas, ou seja, os efeitos de realidade, mas também de surrealidade ou irrealidade, os efeitos de sensibilização, os efeitos de abstração, os efeitos de argumentação, etc. O reconhecimento da modalidade central e fundadora do crer consiste, no fundo, em explicitar mais amplamente as fontes fenomenológicas de toda significação figurativa. A apreensão da figuratividade dos textos já não se volta para a posteridade dos efeitos de sentido produzidos e a sua estruturação. Agora, ela está dirigida para o nascedouro da figurativização, para as próprias condições daquilo que o fundador da fenomenologia, o estudioso Husserl, denominava de função figurativa, ou seja, o parecer da cor ou parecer da forma, etc., que se compõe com outros elementos na percepção para constituir a unidade de apreensão sensorial das coisas. Tal função designa as operações de reconhecimento e identificação dos objetos na percepção. E dessa maneira, a nova definição se empenha menos em apreender em que patamar figurativo da significação se transforma na manifestação do discurso do que em compreender como ele advém. O parecer, que definia o plano fenomenal do sentido, já não é somente uma questão de veridicção e regulação intersubjetiva sobre o pano de fundo de uma axiologia sociocultural que estabelece as normas da leitura. Na verdade, constitui em si próprio uma problemática. E esse parecer
define agora um espaço semiótico próprio e, portanto, problemático em si mesmo, no qual se realiza a articulação entre a cena do ato sensível, essa película de sentido que envolve as coisas na apercepção, e a discursivização das figuras que atestam sua presença na linguagem. O ato de percepção, como demonstra Merleau-Ponty, realiza um movimento de constituição recíproca e por muitas vezes ou por vezes frágil entre o sujeito e o objeto da visão, ou da audição ou do olfato, etc. Sujeito e objeto, por esse ato, solidarizam-se e soldam-se, confiantes na realidade e verdade do mundo sensível. Ou então, pelo contrário, desprendem-se e dessolidarizam-se, como demonstram as ilusões da sensibilidade ou as alucinações. Numerosos são os textos literários que nos fazem, por assim dizer, remontar a esse ato de advento em que se delineiam, à beira do indizível, as formas antipredicativas do sentido, e se instauram as condições da confiança preliminar do sujeito em seu estar no mundo. E como nós vamos ver com Michelet, há até quem faça desse surgimento narrativizado o centro de uma poética. O próprio esquema dinâmico da percepção parece, por conseguinte, instalar-se no cerne da reflexão sobre a figuratividade. Para ficarmos apenas com os enunciados de Grémar, na sua obra De la Perfection, acerca do acontecimento de apreensão estética, ele diz que são os objetos que se erguem diante de nós sob a forma de figuras do mundo. Ou é a leitura socializada que se projeta para a frente. É também a possibilidade de uma segunda leitura que vai ao encontro das gestalten iconizáveis, para reconhecer nelas correspondências normalmente invisíveis, outros formantes menos ou mais desfigurados, portanto, de novas significações. É essa dinâmica instável e reversível, como que movida por uma tensão cuja orientação pode sempre se inverter entre o sujeito que percebe e o objeto percebido, é exatamente essa dinâmica instável e reversível que é apreendida na quinta definição da figuratividade proposta em vídeos anteriores e lido no início do capítulo 5, que dizia: essa tela do parecer cuja virtude consiste em entreabrir, em deixar entrever, em razão da imperfeição ou por culpa dela, como que uma possibilidade de além-sentido, quando os humores do sujeito reencontram a imanência do sensível. As marcas e modulações aspectuais que entremeiam essa definição entre abertura, entrevisão, imperfeição, como que a possibilidade, essas marcas e modulações aspectuais delineiam precisamente, ao nosso ver, o espaço desse potencial de atração que mantém sob sua dependência a significação das figuras. Em suma, o sentido em devir na figuratividade.